Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Então a gente tem a carta da semana hoje, né? Então já vou pedir aqui ao universo que traga um tema bacana para a gente trabalhar, que a gente consiga aprender bastante com os ensinamentos do tarô e que a gente possa também, claro, aplicar aqui então esses ensinamentos na nossa vida para tornar a vida mais fácil, mais tranquila, né? Que a gente consiga viver cada vez melhor, tá bom? Então até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta da semana. Vamos ver o que o universo nos sugere. E é o Papa com o Diabo, o As de Ouros, o 5 de Copas, o 7 de Espadas, o Mago, o Louco, o 9 de Paus e o 6 de Copas. Bom, então falando do Papa, que é a carta da semana, essa carta nos fala sobre proteção, né? Para a gente lembrar que a gente tem proteção, né? É muito importante isso, que a gente não está sozinho. É uma carta que fala sobre bons momentos para estudo, né? Um bom momento para a gente se concentrar em alguma coisa. E essa carta também fala sobre tradição, né? Então, às vezes a gente tenta fazer alguma coisa muito diferente, muito fora do normal, e o Papa mostra aqui que talvez fazendo da maneira tradicional é mais eficaz, né? Então a gente consegue mais resultados às vezes seguindo uma linha aí mais tradicional de pensamento, de conduta, tá ok? E o diabo aqui, o que nos fala? Ele pede, no caso aqui, para que a gente tome cuidado com confusões, né? A nossa mente às vezes está muito confusa, então é muito importante que a gente perceba isso para que a gente possa sair dessa confusão que ele costuma trazer, né? Então, nesse sentido aqui que o diabo nos alerta, tá? A gente, às vezes, como eu falei, a gente quer partir para algo muito diferente, né? Mas ainda sem saber exatamente como a gente vai fazer. Então é hora de realmente focar, né, em alguma coisa, mas de repente fazendo da maneira mais tradicional é interessante, né? Seguindo talvez algumas regras que já estão estabelecidas. O As de Ouros nos fala sobre um lado talvez material, né? Ouros fala da matéria em si, né? Mas nos lembra que a gente precisa desenvolver esse lado na nossa vida, né? Nem tudo é espiritual, não se vive só da mente e do espírito, né? É bom lembrar isso também, né? Para que a gente consiga desenvolver alguma coisa, né? Então, o As de Ouros nos traz aí essa ideia também de que a gente precisa considerar, às vezes, um lado material nas questões que a gente tem que tratar e tem que desenvolver. O 5 de Copas já nos fala que se a gente já tentou fazer isso alguma vez e não deu certo, a gente precisa de mudar essa mentalidade, né? De mágoas e de medos e de frustrações que a gente teve no passado, para que a gente possa olhar para frente, né? E fazer a coisa da maneira correta. A partir daquele ponto que a gente parou, a gente reuniu o que a gente tem e seguir à frente, né? Que é para a gente não desistir, não ficar amarrado em mágoas, em negatividade, coisas do passado aí que possam não ter dado certo, tá? Então,
Vamos olhar para frente, porque o futuro é lá na frente. O 7 de espadas nos fala sobre, nesse caso aqui, sobre autossabotagem. Então, eu entendo que talvez a gente está numa ideia, por exemplo, de sair de um tradicional, né, e de seguir algumas regras, né, e a gente se fixa nisso, né, e isso pode ser uma coisa que impeça o desenvolvimento de algo que a gente precisa fazer, né? Então a gente precisa tomar cuidado se isso não seria uma autossabotagem, né? Por exemplo, a gente pensar que pode ser feito de uma maneira mais tradicional, vamos dizer assim, e que a gente quer inovar tanto que isso está sabotando a gente de desenvolver alguma coisa. A carta do mago, ela já nos fala aqui sobre a gente utilizar todas as ferramentas que a gente tem, né? O mago tem tudo à disposição dele e basta ele querer fazer alguma coisa que ele vai conseguir. E assim é na nossa vida, né? A gente tem muita coisa à disposição, né? Então basta realmente a gente querer fazer e utilizar aí as ferramentas que a gente tem, mesmo que não sejam as mais modernas e as mais interessantes, mas que a gente faça o que a gente quer fazer, né? E isso é isso aqui que o mago traz, né? A gente tem que ser dinâmico, a gente precisa de fazer alguma coisa com o que a gente tem à nossa disposição. O louco fala sobre liberdade, então é preciso que a gente se liberte das coisas que nos amarram, né? Então a gente precisa tomar cuidado com a mente da gente, né? Porque ela pode estar amarrando a gente numa situação e a gente não consegue se libertar daquilo e a gente fica preso e aí a gente não consegue fazer nada, né? Então vamos abrir a nossa mente, e abrir a mente não significa que tudo será novo, né? Às vezes abrir a nossa mente é entender que às vezes o que a gente quer fazer pode ser feito de uma maneira mais normal, mais tradicional, tá? Para que a gente consiga desenvolver aí alguma coisa, né? Então vamos nos libertar aí dessas amarras aí que a gente tem na vida. O 9 de paus, mais uma vez, frisa aquela ideia da gente não deixar que as experiências negativas e que às vezes machucaram a gente, né, que a gente saiu meio ferido daquilo, atrapalhem o fluir da nossa energia, da energia que a gente precisa inclusive colocar nas coisas, né, que a gente faz em tudo, né? Então vamos tomar cuidado com isso, né, porque pode ser uma autossabotagem também, inclusive. E fechando com o 6 de copas, é uma carta que fala de uma coisa que a gente sabe e que a gente às vezes se esquece. Que a gente precisa colocar amor em tudo que a gente faz, em tudo que a gente quer fazer. Tudo que é feito com amor dá certo, né? É a energia mais fantástica que tem. Então tudo que a gente fizer com amor, a gente vai conseguir fazer, né? É uma coisa muito importante, né? Seja uma coisa inovadora ou seja algo tradicional, que, né, como o Papa fala aqui, faça com amor, que aí as coisas vão fluir e vão dar certo, tá bom? E é isso aí, pessoal. Desejo a todos uma ótima semana, que a gente consiga aplicar esses conceitos aqui do tarô e que a gente seja muito feliz. Um grande abraço a todos.